Reciclagem da Visão. Vamos lá, segunda-feira, 22 horas e 11 minutos. Estamos aqui com Reciclagem da Visão, podcast Pão de Judá, conhecido aí por muitos já, né? 1 ano de quadro já se passou. Lembrando que todos que a gente já fez está postado no YouTube, na playlist de podcast Pão de Judá no YouTube e no Spotify. Pão de Judá, lá você vai encontrar todo este manancial de conteúdo, vídeos, bate-papos que a gente tem aqui com os nossos presbíteros junto ao apóstolo. E vamos lá, dando boa noite aí para os convidados desta noite. Temos aqui Ernesto de Vargas Filho. Boa noite, Ernesto, tudo bem? Acho que tá sem som aí, eu não consegui ouvir. Peraí, vamos tentando ajustar. Thiago, tá na escuta aí? Boa noite. Boa noite, irmãos. Tudo certo? Tudo bem, irmãos. Graça e paz aí da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo a todos aí. Isso aí. Então, Thiago está conosco aí, né? Vamos começando. Vou pedir pro Thiago contar brevemente enquanto o Ernesto vai ajustando. Ernesto, quando tiver com o microfone ajustado, dá um oi aqui que a gente já vai ter o sinal, beleza? Thiago, conta pra nós aí como é que foi essa tua trajetória, quanto tempo aí que tu já foi destinado como presbítero. Eu sei que tu já passou pelo Maranhão, né? Tem um outro destino aí que tá logo está chegando. Conta pra nós aí um pouquinho. Sim, a gente toma rumos que, na verdade, é bem como diz o Provérbios, aqueles, né? Muitos planos lá no coração do homem, né? Uhum. Mas o desígnio do Senhor prevalecerá, né? A gente vive hoje uma vida que nunca planejei pra mim, né? Sim. Mas amém, graças a Deus. O Senhor permitiu estar aqui. E desde Panambi, quando convivi meu tempo lá com o Flávio e o Egon Borer, eu sempre lembrei daquela mensagem que o Sérgio ministrou assim uma época sobre Josué, onde Josué aprendia por observação, né? Ele foi o sucessor de Moisés ali naquela ocasião. E aquilo sempre ficou em mim, sabe? Mas nunca pensei em ser presbítero, assim, né? Nunca... Sim. Né? Me passava, assim, pela cabeça muitas vezes, mas, assim, nunca cheguei, né? Não era uma possibilidade concreta pra ti? Não, mas engraçado que sempre aquilo ficou vivo dentro de mim. Eu sempre procurei, assim, observar muito esses homens, né? Próximos de mim, né? Então, assim, foi muito rico para mim aquela passagem, aquele período ali em Panambi com os irmãos ali, os presbíteros, né? E depois ali a gente, então, na verdade, fomos atraídos pelo natural para Balsas, né? Aí, quando nós chegamos lá, então, a gente foi um pouco frustrado, naturalmente. Aí começou a conversa com o apóstolo, aí veio então a novidade, né, de ser presbítero, né? Sim. Né? Não foi fácil de compreender no momento, né, a situação, mas o Senhor foi conduzindo todas as coisas. Legal. E como que foi isso pra tua família aí, quando ficaram sabendo que tu ia ser presbítero, Thiago? Eu acredito que eles assim aceitaram, né? Sim. Assim, bem, não teve assim nenhuma reação negativa, assim, né? E eles já suspeitavam que tu poderia ser ungido como presbítero em algum momento? Porque tu comentou que tu imaginava, né? Mas e eles? Talvez sim, por causa do perfil, né? Não sei, a minha esposa talvez sentia alguma coisa. Sim. Por causa desse perfil que eu tenho, assim, né? Creio eu. E você ficou quanto tempo em Balsas, Thiago? Deu 1 ano bem certinho, né? Foi um período assim de quebrantamento, de chamado de Deus, assim, né? E assim, o que tu fez por lá, assim, pensou, agora eu sou presbítero aqui, eu vou ter que orar pela cidade, vou ter que evangelizar, eu vou ter que fazer alguma coisa para o Senhor aqui. Qual foi os primeiros passos lá em Balsas, então? Os primeiros passos, assim, foi os materiais, né? Com certeza, né? Foi a venda dos materiais onde se abriu mais as portas, né? Até essa semana eu estava com o telefone anotado aqui das pessoas que eu vendi o material lá. Uhum. Contatei
uma pessoa de uma denominação que eu vendia um material lá. Aí ele não tinha lido o livro ainda, ele comprou Guerra Espiritual. Aí agora ele abriu o livro, então quando entrei em contato, perguntei se ele tinha lido, né, como é que tá, né? Aí você abriu uma conversa aí com ele. Vamos esperar ver o que o senhor vai trazer. A semente aí tá germinando, né? Thiago, Tá crescendo. O Netinho. Vamos ver, o Netinho tá na escuta agora? Opa, ainda não tá entrando som aí, Netinho. Não. Tem que ver aí na seleção de microfone. Eu queria ver com o Thiago também, tu comentou agora, né? Se tu ficou com alguns contatos lá da cidade de Balsas, além desse outro que tu comentou agora, as pessoas que vocês tinham algum... Não sei se vocês chegaram a ter grupo familiar, como é que foi? Sim, tivemos algumas participação. Aí aqui a gente continuou ainda com o período de um grupo familiar virtual. A gente atendeu ali uma moça de lá que ela pediu socorro aí para nós, né? Mas por enquanto ela tá ausente agora. Teve algumas semanas que ela não participou. A gente não sabe o motivo. Mas aqui pode falar. Como é que foi a experiência, assim, também, tu falou, né, que já sentia talvez essa possibilidade, né, de estar sendo presbítero, ou de até de observar os outros, né, presbíteros e irmãos que estavam na liderança. O Senhor te tocou a já estudar algum material para preparar, para compreender melhor, para poder auxiliar melhor e também cumprir depois melhor a função de presbítero? Assim, eu vejo assim, dificilmente a gente nomear irmãos, né? Não é possível, parece que é uma escada, né? É algo que não tem como tu ficar sem nenhum, né? Mas com certeza para mim, isso que sempre me marca muito, né? É o modelo do monte. Isso o senhor tá me tocando, eu tenho que voltar, até já faz um bom tempo que eu não leio ele, e eu tô pedindo pro senhor luz, assim, graça para assim ver o que o senhor vai me mostrar ali realmente do que o senhor quer de início, né? Na verdade a gente já sabe, né? É só se humilhar. Simples. É só se consagrar e se humilhar, né? E como tá agora essa nova vida, então, Thiago, que tu disse que tu nunca imaginava pra ti, né? Então, Deus te mandou pra Balsas, te mandou pra Cachoeira, agora vai te mandar pra Frederico Westphalen. Como é que tá essa vida de saber que agora é Deus que manda? Irmão, isso é grandioso, né? Isso é grandioso que o senhor tem falado muito comigo, né? Eu tenho aprendido muito aqui em Cachoeira, né? Assim, para mim está sendo muito rico essa experiência aqui, os dias que eu tô aqui com os irmãos. Tenho aprendido muito com o Heriberto e o Luciano, né? Arão e Ur. Eu tenho aprendido muito com eles e não só com eles, mas assim os grupos familiares que eu frequentei aqui já, né? Assim, para mim tem sido muito rico assim da forma que é conduzido, sabe? Eu sinto muito Deus aqui nessa cidade, muito forte para mim. Assim, eu disse para Deus, o Senhor vai me mandar para outro lugar, né? Mas eu quero levar a tua presença, né? Que tua presença vai comigo, disse para Deus, né? Sim. E ainda, se possível, quero o dobro da tua presença, junto que nem o Eliseu pediu, né, para Elias, né? Eu quero o espírito dobrado dessa unção aqui que tem nessa cidade. Eu quero que me acompanhe essa unção aí. Eu perguntei pro Thiago ainda, o que mais, assim, mexeu contigo no treinamento aqui em Cachoeira e que tu conseguiu assimilar, assim, que tu sentiu, assim, ou que vai abrir os horizontes com aquilo que você viu aqui no lugar porque tu vai agora? Uma das coisas, assim, eu senti uma leveza aqui, irmãos, não sei explicar, assim, com palavras, né? Eu senti, assim, um mover de Deus, assim, que é Ele que cuida dessa obra, realmente, né? Que eu presenciei aqui e gostaria que muitos dos irmãos também pudessem ter essas experiências. Legal. Acho que é isso, irmãos. Isso aí, agora Ernesto tá na área aqui conosco. Boa noite, Ernesto, tudo bem?
Boa noite, irmãos. Estão me ouvindo? Isso Agora aí, sim. isso aí. Você é conhecido como Netinho também, né? É, Netinho. Ernesto Eu, mais acho, difícil. eu acho que o problema do microfone foi providencial de Deus, porque o Netinho fala muito. Viu? A gente deixou, então, 2 minutos aqui, 2 minutos pro Ernesto explicar pra nós aí rapidamente a trajetória dele como presbítero. Amém. Netinho, faz quanto tempo aí que tu é presbítero? Que eu sou presbítero faz pouco mais de um ano. E o que o Sérgio falou é algo tremendo, né? Porque até quando eu fui ungido como presbítero, eu cheguei lá com o joelho estrupiado, né? Porque Deus sabe como me podar, né? E eu sei quando ele bota a mão assim, né? Pra me quebrar no meio mesmo. Sim. Eu agradeço muito a Deus, assim, por tudo, né? Pelo presbitério, pela trajetória, pela caminhada, por ter conhecido esse ministério da palavra com 15 anos de idade e já ter reconhecido aquilo como a única verdade do mundo, sabe? Mesmo com pouca idade, com pouca experiência, com pouca maturidade, eu disse, se existe uma coisa certa é essa. Sim. E aquilo não saiu do meu coração, né? Só que eu tinha outros planos, né? Eu queria servir esse senhor, assim, com essa seriedade com uns 30 e poucos. Eu queria curtir, né? Sim. E com 18 eu já estava enlaçado pelo Espírito, né? Já era líder de exército lá em Floripa. Então foi uma caminhada muito gratificante, assim, com o Senhor, de realmente ver que Ele estava cuidando de cada passo, né? E eu sei que Ele vai cuidar daqui para frente também, né? Boa. Então a minha esperança está totalmente nisso. Tem bastante gente deixando seu boa noite. Aqui ainda não temos perguntas, então se você está assistindo aí, já pode colocar sua pergunta aqui para os presbíteros. E muito obrigada a todos que estão acompanhando aqui. Isso aí, abração a todos. Vamos lá então, né? Netinho tava fazendo a apresentação, foi rápido, né, Netinho? 2 minutos e não deu pra falar muita coisa, mas eu queria que tu contasse pra nós aí como é que tá sendo a experiência, então, aí na cidade de Carapicuíba. Tá sendo bem bacana, assim, algo bem novo, assim, para mim, né? Porque realmente caiu um pouquinho do peso do presbitério, assim, no início, né? Deu uma abalada e aquela coisa de ficar um pouco sem norte e principalmente de querer fazer muito, né? Sim. E sabendo que a ministração do Senhor é deixar o Espírito fazer, né? Não é a gente fazer, né? E ao mesmo tempo sem omitir também o lado do dom que Deus deu para ir atrás das almas. Então eu tive um conflito bem grande nesse sentido, mas agora assim Deus passou uma boa vassoura, assim, deu uma boa limpada nisso, conseguiu trazer bastante paz aí pro meu coração de que quem vai fazer a obra realmente é Ele, né? Sim. E a gente só tem que estar à disposição. E para testificar isso, assim, aquelas pessoas que nunca evangelizaram ninguém é que estão trazendo gente para a igreja. Olha aí. Então isso aí para mim é algo que me quebra no meio, assim, mas eu fico muito feliz também, né? Porque realmente eu tenho certeza de que a obra está no controle de Deus, né? Por obras assim. Boa. E você tens aí grupos familiares, discipulados, tem culto de domingo? Como é que tá sendo o trabalho aí com o rebanho? Tem culto todos os domingos às 10 da manhã no centro de Carapicuíba. E tem grupos familiares, sim, durante a semana. Tem na terça, Carapicuíba. E na quarta a gente está fazendo agora em Cotia também um grupo, que é a cidade vizinha aqui. Legal. E tu ter trabalhado assim antes como líder de exército, de tribo ou de grupo familiar, te auxiliou a hoje conseguir administrar assim um cargo como presbítero? A coisa... Eu antes de tudo, assim, né, o Flávio até sempre brinca comigo, o Flávio Manarelli, diz assim, Netinho fez carreira na igreja, né? Porque eu fui porteiro, eu fui diácono, e o que eu mais gostei, assim, a minha mãe sempre quando a gente ia conversar alguma coisa, e tinha alguma confusão na igreja, eu dizia assim, mãe, eu só mexo no som, não quero nem saber dessas coisas aí. Eu sempre brincava assim com ela, né, que eu só mexo no som. Não é nem que eu fazia bem, mas é só porque eu não queria me envolver com nada, né? Sim. Mas o Netinho tinha uma fama. Em São Paulo, o Netinho tinha uma fama que era meu guarda-costa lá. Capaz, ali, até de segurança. Essa fama é pra engrandecer a fé do irmão também, né? Que é o meu forte aqui, ó. Mas realmente assim, a coisa mais marcante para mim, irmãos, foi ser porteiro. Foi uma coisa que eu ouvi muita ministração, foi algo que eu tive um apoio muito forte do Sérgio aqui, me ministrando, me explicando a função do porteiro, e eu baixei a cabeça naquilo e agarrei aquilo como uma missão para mim, sabe? E eu tive experiências tremendas ali, né? Sim. Então depois, tudo que Deus me deu depois foi muito em cima daquilo, porque não muda nada, né? Eu tenho que ter o mesmo zelo para o Senhor em qualquer cargo, não importa o cargo. Eu era diácono, eu limpava banheiro, eu limpava o chão,
E eu fazia como se eu fosse o porteiro, com o mesmo esmero. E o presbitério, eu não vejo diferente, né? Sim. Só a responsabilidade, a maturidade tem que alterar um pouco, mas fora isso, o zelo e o empenho é o mesmo, né? Não importa o cargo, a função. Amém. Entendido. Mas foi muito bom saber que em Cotia aí já começou a obra também. Amém. Glória a Deus. É isso aí, tem serviço. E Ernesto, tem pessoas aí na igreja de Carapicuíba aí que te ajudam aí a carregar essa obra aí? Tu tá treinando líderes? Como é que tá sendo essa experiência? Isso aí é uma bênção pura, assim, né? A gente tem uma família muito abençoada aqui, que é a família do irmão Luciano, da Gisele, que até estão online ligado com a gente. E são irmãos, assim, que apoiaram muito, sabe? A gente tem grupo há muitos anos aqui, desde quando eu morava em Alphaville, em Barueri. Eles congregavam lá com a gente já, né? E é uma família que apoia muito. Fora isso, todos os irmãos que estão chegando, né? Tem gente nova, chegou agora uma ovelhinha nova, chamada Carla, e eu sempre passo a visão para elas que eu recebi, né? Que ninguém tá na igreja para esquentar banco, né? Todo mundo tem ministério, tem dom, tem coisa ali que tá escondida, que Deus vai botar para fora e essa é a visão, assim, né? Não importa a idade, né? A gente tem muitas senhorinhas na igreja, tem umas 3 bem senhorinhas, assim, né? E todas elas são super prestativas também, tudo que a gente precisa, elas ajudam, né? Tem uma pergunta aqui no YouTube, que acho que tem a ver com o que a gente tá falando agora, que o José Henrique perguntou qual a importância dos materiais nos grupos familiares e se vocês têm notado o crescimento das ovelhas que participam desses grupos. É para mim ou pro outro irmão? Pode começar. Com certeza, né, irmãos? O material, como foi muito bem dito assim aqui no encontro, ele faz a obra por ele, né? Ele não... É algo tremendo, assim. As ovelhas que eu vejo que sofreram golpes aqui em São Paulo, vamos dizer assim, né? É uma cidade muito agitada, assim. As que estão de pé é porque elas olharam para material. É porque elas olharam para aquilo que não envolvia a ação humana, vamos dizer assim, né? Então, o material é uma arma tremenda do Senhor, assim, né? Que a gente tem que estar preocupado em implementar onde a gente for. Bacana. E Thiago Ine entra conosco aí nesse bate-papo, né? Como é que os materiais da editora te ajudaram aí ao longo desse tempo, né? Nas cidades onde tu passou, em grupos familiares, tu viu os efeitos dos materiais aí? Os efeitos são bem claros, irmãos. Não tem dúvida, né? Para quem já presenciou, os membros do grupo que se inclinam para os materiais é impressionante, né? Logo, assim, testemunho, eles já têm experiência com Deus. Aqueles que resistem, sabe? Aqueles que parece que estão lá de curioso, não sei explicar, mas que tu insiste, e difícil levar um material para casa, né? E não acredito muito nos materiais. E esses não se ficam patinando, né? Nossa, e sabe? Eles ficam sempre batendo na mesma tecla, eles nunca renovam a mente. E eles querem algo, eles querem Deus, querem Cristo, mas eles não conseguem renovar a mente. É impressionante. E aqueles que vêm assim, que aceitam, eles crescem muito rápido, né? O Interessante. Thiago Inning vai para Frederico Westphalen, né? Legal. Até é importante aqui no programa falar isso, porque às vezes muitos irmãos aí do reino conhecem pessoas que estão lá. Né? Para passar o contato aí para o novo presbítero Frederico aí. É o presbítero inaugural lá. Boa, com certeza. Os ouvintes aí, telespectadores, vão entrar em contato aí com o Thiago, né? Da região toda ali, Sérgio. Dessa cidade aí, então. Beleza. Sim. Tem muita cidade, né? Tem. Bastante cidades pequenas, assim, a região norte ali, né? Bastante cidades pequenas ali. Tem uma cidade... Parece que tem um pessoal em... Não sei se tem um casal em Miraguaí, isso? Pois é. Eu não estou sabendo. Mas se manifeste aí, você que tá aí pela região, né, dos arredores, eu acho que o Thiago já deve ter dado uma olhada no mapa ali. Como tu falou, né, Thiago, são várias cidades ali pertinho. Miraguaí é próximo ali, e parece que tem uma irmã em Miraguaí, se não me engano. Às vezes ela comenta aí nas novas, às vezes ela dá um oi. Ah, entendi. Então apareça aí. Dá um alô aí pro Novas. Isso aí, então. Estamos aqui em meio ao Reciclagem da Visão, podcast Pão Judá. Você pode contribuir com a sua perguntinha. Isso aí que o Sérgio comentou também é importante. Fala, Ana. Tem uma pergunta aqui. Como é a consagração dos irmãos para buscar a libertação do sistema do mundo e para entrar na realidade espiritual? Irmãos, eu vou tomar liberdade para responder essa.
eu trabalho no secular, né? Trabalho de segunda a sábado no secular, em um centro automotivo. E é totalmente mundo, diretamente com o mundo, né? Chega guincheiro, chega cliente, não para, é muito agitado. E assim, eu não posso estar o tempo todo lá com uma Bíblia aberta. Eu até tenho bastante liberdade, assim, tem computador, tem tudo que eu precisar lá e para buscar consagração. Mas algo que eu aprendi também nas ministrações é a nossa intimidade com Deus, né? Esse canal aberto que a gente tem que ter com o Espírito é algo muito tremendo, assim, né? E algo que, como eu testemunhei no microrregional, estava obscuro para mim por um tempo, né? Porque por minha culpa, né? Uhum. E quando eu limpei isso, assim, eu tinha muita clareza de quando chegava um cliente atormentado, endemoniado, que Deus queria que eu fizesse alguma coisa ali com ele, né? Então, eu acho que respondendo essa pergunta, né, da consagração para buscar a libertação do sistema do mundo, eu acho que está muito ligado à nossa intimidade com Deus, né? Formalmente e principalmente informalmente, né? E aí as coisas ficam claras realmente, a gente consegue perceber, né? Quando o Espírito quer nos usar, quando o Espírito quer nos alertar de alguma coisa. Uhum. Com certeza, é muito bom a gente prestar atenção nesses detalhes, né? Às vezes a gente acaba separando. Não, isso aqui é meu trabalho, não vou fazer nada aqui, vou separar um dia especial aí pra levar o Senhor, né? Mas não é assim, né? O Senhor quer nos usar quando Ele deseja, né? Tá todo o tempo. Amém. Tiago, mesma pergunta? Fala, então. A minha experiência, assim, de contatar Deus e ter intimidade com Deus, irmãos, eu tô sentindo agora, assim, algo diferente aqui, né? Nesse período. Irmãos, eu tenho que ter meu momento com Deus, assim, separado, né? Tipo, eu tenho que... Só eu e Deus, assim, uns minutos do dia, parece que eu necessito daquilo. Não sei explicar pros irmãos, mas uma coisa que quando eu não faço, eu sinto muita falta daquilo e eu tenho que me tirar só no canto. Parece que a mesma coisa que Jesus quando ia para os montes, né? Uhum. Parece que ele saía no meio dos discípulos, tudo, e deixa só eu e Deus, né? E parece que eu sinto algo assim, que uma parte da consagração dentro de mim parece que exige isso, Uhum. de estar quieto com Deus, assim, nessa questão. Que para mim também, porque está sendo muito novidades aqui, irmãos, porque eu sempre fui doutrinado, a gente foi doutrinado a trabalhar, né? Uhum. Quanto mais tu trabalhar, suar, fazer força, era resultado de dinheiro, né? E de ganho, né? E o Senhor, assim, me colocou aqui, me deu uma travada, assim, né? E me aquietou, e para mim fica muito difícil, né, nessa questão, porque eu sempre fui... Nunca colérico, né? Não gosto muito de ficar parado. Sim. E aí, eu já está trabalhando muito nessa área, mas está dando essa condição de buscar o Senhor, né? De se consagrar. E falando em oração, Tiago, como você vê esse momento de intercessão das igrejas antes dos cultos? Isso aí é algo que eu vou levar, né? Nossa, não, na verdade, começou aqui, né? Então, muitas coisas assim que começou aqui em Cachoeiro, algumas igrejas já estão exercendo, eu sei, né, algumas cidades, né, mas com certeza eu vou levar daqui, né, isso daqui que nem eu disse, né, eu vejo assim, os irmãos, eles se dedicam muito à oração, e eu senti muito Deus, assim, nesses momentos antes do culto, que tem esses momentos de oração, né? E outros momentos, nessas quarta-feiras que a gente tem feito, a própria quarta-feira à noite aqui, né, em Cachoeira, onde é feito aquele momento de adoração, né, e louvor, também aquilo dali é fantástico, tudo isso, peço graça para Deus, a hora que dá condição para sempre estar executando também, né? Boa. Importante, né? O que a gente tá aprendendo, o que a gente observa é levar isso, né? Tudo que for do Espírito, a gente passar pra frente. Inclusive tem comentários, a gente tava falando antes da editora, e a Érica Silva colocou, ela botou assim, ó, toda a minha experiência de vida vem diretamente dos materiais e do Ministério da Palavra. A Érica até perguntou se tem algum irmão lá perto do Acre, Sérgio, tu sabe se tem? Que eu saiba, não. É. No Amazonas. Beleza, então, ó, os ouvintes aí, né, que a gente nunca sabe, que tem sempre muita gente passando por esse canal, né? Quando vê tem alguém lá por perto e que acompanha, se alimenta, né? Do Ministério da Palavra, da editora, pode deixar o seu alô aí no YouTube ou entre em contato no privado com a gente. Eu ia perguntar
perguntar pro Thiago também como que o Reciclagem da Visão, esse quadro aqui do podcast, tem te ajudado para se preparar, digamos assim, para essa nova jornada em Frederico Westphalen. Nesse sentido também, irmãos, eu vejo assim de observação, né, mesmo sendo pouco os comentários dos irmãos assim, mas assim, como é que fala lá, eu fico ponderando no meu coração as coisas, né, que como para mim eu tô recebendo assim, daqui a pouco Deus vai me botar no campo de batalha, como se diz, né, na prática. Mas assim, tudo que eu recebo, assim, eu fico ponderando no meu coração aquilo, né? Porque para mim ainda não é, muitas coisas não é uma realidade, né? Mas eu recebo aquilo mas não rejeito, entende? Mas não tenho experiência também, mas não rejeito. Mas a hora que tudo que o Senhor proporcionar, assim, com certeza eu lembro dessas passagens, né? Porque ele diz que o Espírito vos lembrará todas as coisas, né? Exato. Então, com certeza é sempre útil. E o Ernesto, Oi, irmã. como é que o quadro Reciclagem da Visão tem te auxiliado? Olha, eu vou ser sincero, assim, eu tô com pouco tempo para acompanhar, mas todas as vezes que eu tenho contato, tudo que o Espírito fala, né, e usa os irmãos, usa o ministério, usa as irmãs, os comentários, as perguntas, tudo contribui para a edificação, né? Tudo me leva para perto de Cristo, né? Verdade. Então, todo o material, o aplicativo é o que eu mais uso hoje, assim, né? Saindo um pouco do contexto, o aplicativo é algo que está sempre na minha mão, o blog hoje é meu devocional, devido à correria, né? Sim. Mas, voltando de novo, eu para mim, o irmão falou que ele tem que ter os minutos dele com Deus ali, às vezes Deus me acorda cedão, assim, também, eu sei que é para ir para a palavra, mas eu tenho que estar sentindo aquela intimidade, sabe? Pedalando, indo pro trabalho, lá atendendo um cliente, eu tenho que sentir que eu tô com intimidade com Deus, porque senão quem me governa é os demônios, eu não tenho dúvida disso. Sim. Eu sei, o meu temperamento é muito explosivo, né? O meu sangue ferve, eu perco a paciência. Então, quando eu sinto assim que, mesmo quando eu sou atacado, afrontado, eu consigo entender que aquilo é as trevas, querendo despertar o velho homem que ainda tá em mim, eu sei que daí eu tô em comunhão com Deus, né? E aí a tendência é as coisas ir bem e o Espírito vencer no final. Boa. Ana, como é que tá aí? Tinha uma pergunta ali antes? Eu ia falar que o pessoal de Carapicuíba tá aparecendo aqui nos comentários. Começaram a dar uma boa noite aqui. Eu encontrei a Maria Conceição, deu boa noite, contou que ela é de Carapicuíba. E também a Gisele também deixou boa noite aqui, falando que é lá da cidade. Se tem mais irmãos aí, também pode contar aqui pra gente. Abraço São pro nomes povo. novos, não tinha visto aqui ainda. Então, sempre muito bem-vindas aqui pra participar do Novas. Com certeza. Aguarda aí esses nomes aparecer de novo ao longo da semana. O Novas é de segunda a quinta, a partir das 22 horas. Vamos lá, a gente tá no finalzinho aí, alguém tem uma... E as mensagens de educação, Ernesto, você consegue acompanhar na semana? Ou a importância do ministério para ti? Consigo, novamente sendo sincero, não como quando eu morava lá em Floripa, tinha 16, 17, 18 anos, que eu tinha algo no meu coração assim que a qualquer momento, coisa de adolescente também empolgado, né? Qualquer momento o Sérgio ia entrar ao vivo e dar uma ordem pra galera e eu queria estar antenado, né? Assim, e aí? Eu queria, tipo assim, dar na cara do demônio, eu digo, daqui a pouco o Sérgio autoriza. Então... eu não consigo ter essa sequência que eu tinha lá, né, de não perder quase nada, e quando perdia já voltava e buscava, mas sempre que eu posso, assim, eu me ligo sim ao ministério, porque eu devo muito, assim, ao Senhor, e eu sei o quanto Deus usou o ministério para fazer esses resgates que eu testemunhei no microrregional na minha vida. Sim. Em vezes que eu me via totalmente perdido, ia lá e escutava uma ministração e dizia, meu Deus do céu, graças a Deus que eu ouvi essa ministração. Porque parecia que aquela ministração tinha resolvido todos os problemas da minha vida. Não era, né? Era só um resgate, novamente, do Espírito, né? Pra mim entrar no caminho dele. Sim, tu tocou no assunto do microrregional. Como é que tem ajudado vocês aí de Carapicuíba, os microrregionais? Ah, não, é tremendo, né? A cada micro aí, principalmente nesse último, assim, que eu recebi muito do Senhor, assim, tanto na sexta quanto no sábado, desde a montagem do som até o final, até a desmontagem. Então, é muito, muito... A intensidade do Espírito ali é algo tremendo, né, nos microrregionais. Tá. Quem não foi, vai, quem não perde. Ainda bem que tem no YouTube também, né? O pessoal que não consegue chegar até o local físico, ficar gravado e transmitido.
gente está no final agora, minuto 49, já podemos ir para as considerações finais. Foi rápido, a gente vai contando as experiências, quando vê, passou o tempo. Thiago, vou deixar aí 1 minuto para te deixar as tuas considerações finais, algum recado para a gente ir encerrando aqui. Agradeço aí pela oportunidade, espero futuramente aí também estar participando, se trazendo assim mais experiências com Deus nesse sentido, né, de presbitério, né, e que o Senhor aí nos dê graça aí, algo que o Senhor tem sempre me ensinado agora, assim, muito exigido de mim, é exercitar os dons, né, o Senhor está soando nos meus ouvidos, assim, por alguns motivos, às vezes pessoais, ou, né, mas de dar ouvido para as trevas, de tu ter bloqueado muitas vezes os dons, né, eu sinto isso, e eu sinto que o Senhor tem renovado isso dentro de mim, e para que a obra flua, né, exercitar os dons, amém? Isso aí, muito obrigado, Thiago, pela disponibilidade. E que Deus abençoe aí, né? Você que tá chegando perto aí, a nova jornada na cidade que a gente tava comentando ali. Frederico Westphal. Isso aí, perfeito. Você que é da região aí, né? Pode comentar sempre que tiver um presbítero, tem alguma pessoa que está precisando de ajuda, né? Uma necessidade, você comunica aqui o nosso que a gente faz a ponte. Frederico é perto de Panambi, Thiago. 120 quilômetros. Meu Deus, tu girou o Brasil pra voltar quase pra casa. Sim, eu disse pra minha esposa, disse, Frederico era tão perto, precisava ir pra Maranhão. É o presbítero dos extremos, né? Mas Que legal. Legal, vai. foi necessário o quebrantamento. Tudo coopera. Isso aí, Thiago, muito obrigado. Ernesto, 1 minuto aí de considerações finais. Bom, agradecer ao Senhor, né, e responder também a pergunta do irmão lá, qual a experiência dos irmãos na área do louvor. O louvor para mim é algo assim que é como se fosse borrifar um produto de limpeza, né, quando eu tô com louvor. Então, eu louvo a Deus assim por esse momento, por estar aqui com os irmãos e por tudo que ele tem feito na minha vida, né, que ele continua operando, nos abençoando e que a gente receba o prêmio no final, em nome de Jesus. Isso, Ernesto, muito obrigado e que Deus abençoe também, Carapicuíba e as cidades arredores aí, né, Cotia, onde tu tá atendendo aí a família. E a gente se vê numa próxima aí. Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe. Tchau. Igualmente. Tchau, Tchau, Thiago. Tchau, Ernesto. Tchau, obrigado.